Não só a gente sofre com isso, como os animais também. Cuidado com o seu pet, com o seu gatinho, com o seu periquito, com o seu papagaio. Isso mesmo. Jaimaci Andrade, como é que faz para ter cuidado, Jaima? Regiões mais quentes, como o Nordeste, tem outras mais frias, mas a nossa região está muito quente e a sensação térmica também deve derreter o juízo da gente. A gente sabe se cuidar, sabe tomar uma água de coco, uma água gelada, um picolé, um din-din. E os pets, os bichinhos que a gente cria, os bichinhos de estimação, o que fazer com eles para amenizar esse calor e cuidar deles para evitar doenças, que o calor pode trazer doenças também para os nossos pets. É sobre isso que eu vou conversar agora com o veterinário Peterson Alexandre. Ele vai dar explicações para a gente sobre esse assunto. Doutor Peterson, seja bem-vindo aqui ao programa. O que esse calor pode causar para os bichinhos? Então, realmente, como é um dos anos mais quentes que estamos enfrentando, né? As principais situações clínicas que o pet pode passar nessa fase é queimadura das patinhas, que nós chamamos de coxins, as almofadinhas dos pés, a própria hipertermia, que é um aumento brusco de temperatura, tá? Cães obesos e com problema cardíaco e pulmonar podem sofrer com edema pulmonar, ou seja, líquido nos pulmões, por causa do aumento da frequência respiratória, eles tendem a ficar mais cansados, tá? E, consequentemente, pacientes que não recebem os devidos cuidados ficar em coma ou até mesmo em óbito. Pode matar? Sim, sim. O calor é um dos fatores ambientais mais graves que pode acometer óbitos em pet, quanto não cuidar devidamente. Então, o primeiro cuidado para os donos aí que tem pets, até as caminhadas tem que ser regradas nesse calor, né? Sim. É semelhante ao cuidado que tem com crianças, né? Antes das 10 horas da manhã e após as 17 horas da tarde, é que é bom fazer esse tipo de passeio. E a melhor forma de mensurar se o solo está apto para esse tipo de caminhada é você mesmo colocando o pé no chão, tá? Então, os melhores termômetros físicos que nós podemos ter para saber se está apto para o pet poder caminhar. Então, o pessoal que está nos assistindo agora tem que ter cuidado com esses horários que o senhor falou, igualzinho uma criancinha, né? E antes de sair, botar o pé no chão, é isso? Para saber se está quente ou não? Isso. É poder sentir como é que de fato está a temperatura do solo, para entender se ele está apto para aquela caminhada. E, consequentemente, também temos hoje, né? Graças à indústria farmacêutica veterinária, protetores solares para pet também. Além disso, os cuidados que a gente já temos, inclusive com seres humanos, né? A própria hidratação, fornecer água gelada, cubos de gelo na água mesmo, a própria água de coco diluída também é um dos procedimentos que pode ser feito para hidratação e manter eles em ambiente arejado e ventilado. Isso durante a caminhada leva como é que ele vai beber isso durante a caminhada? Existem hoje bebedouros, até mesmo garrafinha, né? Que durante a caminhada faz uma paradinha, bota no vasilhame de água e fornece ao animal. E se por acaso a pessoa está caminhando com o seu bichinho e tal, e ele passa mal, começa a se agitar ou tem um ataque cardíaco, como o senhor disse, o que fazer assim? O primeiro socorro que ele deve dar ao animal? Imediatamente ao médico veterinário, tá? Porque lá eles vão avaliar tanto o padrão respiratório desse paciente, saber se de fato ele está cansado, verificar a temperatura e fazer as devidas correções, tá? Em tempo hábil para a melhora do pet. Para o dono que gosta de andar, de caminhar, principalmente nesse calor, a sensação térmica é até mais quente do que o próprio calor. Quais os sinais que o pet vai emitir no seu corpo que ele vai perceber que ele está passando por um problema causado pelo calor? Além do corpo ficar quente, ele fica mais cansado. Porque diferente dos humanos, os cães eles não têm tantas glândulas para suarem. Tá? Então eles começam a aumentar a frequência de respiração para ter essa troca de temperatura. Porém, isso não é um mecanismo que vai conseguir controlar sempre. Então, ele vai ficar mais cansado, alguns pacientes tendem a desmaiar, o corpo fica quente, tá? E, consequentemente, pode apresentar esses sinais que eu te falei. Desmaia, chega a desmaiar? Sim, principalmente os cardiopatas e os obesos, pode acontecer. Quais são as raças mais vulneráveis a esse tipo de coisa nesse calor? Na verdade, nesse período são as raças que têm predisposição a engordar, como o Golden, por exemplo, tá? E também raças de pelo longo, Samoyeda, Shih Tzu, Maltês, cães de pelo longo, o próprio Husky siberiano também, eles tendem a reter mais calor. Então, consequentemente, eles ficam mais expostos a esse tipo de situação. Obrigado, Jaimaci Andrade, pelas tuas informações. Olha, minha gente, como vocês se acompanhar desde o início do programa, acontece hoje, está previsto